Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Há 5 anos e meio atrás, mês de setembro, outubro, eu tive que participar de algumas reuniões da minha congregação na Espanha e na França. Então tinha uma tarde livre na França, eu fui conhecer os grandes monumentos. E na volta eu tomei um táxi. E o taxista, quando percebeu que eu era brasileiro, lembrou-se que há 1 mês e meio atrás, a França tinha sagrado-se campeã mundial de futebol em cima do Brasil. Então, quando passou em frente o estádio de futebol, ele olhou para mim e disse: pardon, está perdoado. Mas esse pardon não é por ter ganhado, não. Porque o francês, ele não conversa com a gente sem antes pedir desculpa. Ele é muito fino. E ele então mostrou e disse: ici le grand état de France. Eu falei: oh, très joli, muito bonito. Ele disse: aqui nós ganhamos a Copa de vocês. Eu disse: não. Eu disse: oui. E falou mais bravo em francês. E ele disse: não. Então ele achou que eu não estava entendendo o que ele estava falando. E ele tentou falar em espanhol. A nós outros, futebol, Copa do Mundo, nós outros a ganado usted. Não, sim. Você perdi? Não. Eu disse para ele: eu não joguei. Eu não perdi nada. Não foi eu que amarelei o Ronaldinho. Por que eu perdi? Perdi nada. Por quê? Que o Ronaldinho, eleito consecutivamente 2 anos o melhor jogador de futebol do mundo, chamado Fenômeno. O cara é bom mesmo. Fenômeno. Por que esse cara não jogou e ajudou o Brasil a perder uma final inesquecível daquela? Por quê? Ele estava em final de carreira? 4 anos depois, ele foi o artilheiro da Copa que o Brasil ganhou, inclusive enfrentando seleções muito mais fortes. Por que naquele ano o Brasil perdeu em consequência do péssimo desempenho do Ronaldinho? Qual é a causa? Ronaldinho estava machucado. E o melhor jogador de futebol do mundo, o Fenômeno, machucado, não joga absolutamente nada. É por isso que você vem perdendo algumas copas para o encardido. É por isso que você também está sendo derrotado em algumas dessas competições que nós pudemos refletir ao longo desse acampamento. É por isso que um homem de 1,78 m perde para um cigarro que não vale nada, que com um aperto de mão, que se jogar na água destrói. Mas não é só esse homem que perde, o mundo perde. Para fazer 300 cigarros dá quantos maços? 15 maços de cigarro. Não vem 20 dentro? Para fazer, portanto, 15 maços de cigarro. Quem fuma um por dia, em 15 dias, tem que se cortar uma árvore. Para fazer 300 cigarros, precisa cortar uma árvore. Não é só esse homem que perde. Quando você perde, a natureza perde. Uma árvore cortada, além da poluição do meio ambiente, quantos pássaros não se reproduzirão? Quantas aves morrerão?
Quantos animais não terão aonde se esconder durante a noite e a chuva? Quando o encardido consegue machucar você, você que é um fenômeno, porque você ouviu muito bem o Dunga dizendo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de você, você é obra-prima das mãos do Senhor, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe, você que é esse fenômeno, você que é essa pessoa excepcional, perde esses joguinhos de nada, porque, a exemplo do fenômeno, o encardido vai lá no cerne. Sabe por que nós estamos tendo uma juventude derrotada? Porque temos uma juventude do coração ferido, do coração machucado. O maior estrago que o encardido vem fazendo em nossos jovens não é na perna ou no seio, quando implanta silicone, ou nos músculos, quando faz tomar esses remédios para ficar forte, as anfetaminas. O maior estrago que o encardido está fazendo é no coração. Não existe silicone para um coração ferido e machucado. Não existe plástica para um coração estragado pela mágoa, pela angústia, pela tristeza e pelo ressentimento. Para fazer o jovem perder a coragem e a força, essas duas pernas, as quais vocês foram convidados a caminhar nesse acampamento, o encardido vai lá no cerne que é o coração, e lá ele vai semeando a fraqueza, semeando a derrota, semeando o ressentimento, semeando a mágoa, transformando o jovem em alguém que está completamente envelhecido. João Paulo II falou isso em julho de 1980 em Belo Horizonte. Primeiro grande encontro do Papa com a juventude. Aliás, o primeiro foi no México, por ocasião de 79 em Puebla. Embora lá tivesse menos jovens, o grande encontro, aquela multidão de jovens, e lá ele profetizou: que Belo Horizonte do futuro, 25 anos atrás. Depois desse grande encontro de João Paulo aqui, quantos outros aconteceram? O espetacular encontro em Manilha, com 4 milhões de jovens. O jubileu em Roma, em Paris, em Toronto. Encontros espetaculares. E o que João Paulo dizia? Um jovem começa a envelhecer perigosamente, ele dizia em Belo Horizonte, quando se deixa levar pelo fabuloso, estragado princípio de que os fins justificam os meios. João Paulo dizia em 80, o jovem começa a envelhecer. O jovem começa a estragar quando passa a acreditar nas propostas fáceis que o mundo apresenta. O jovem vai se perdendo quando perde-se em si mesmo e não tem mais uma resposta a Jesus, quando este para ele lhe perguntar: para você quem sou eu? O Papa usava esse evangelho de Mateus 16 e dizia: a vida, a história presente e futura de um jovem depende da resposta que ele puder dar, nítida, sem subterfúgios, ao Cristo, quando este lhe perguntar: para você quem sou eu? Depois de um silêncio, o Papa disse: essa resposta já mudou a vida de muita gente. Meu irmão, minha irmã que veio a esse acampamento, você também que veio acompanhando seus filhos, seus netos, você que convive com o jovem, nós precisamos levar o jovem a um encontro pessoal com Jesus, o Jesus que se apresenta hoje como bom pastor. Além de bom é pastor, além de pastor é bom. O que significa o bom pastor? O pastor é aquele que vai atrás da ovelha perdida,
Não condene o jovem. Mesmo quando o jovem fizer coisas erradas. Mesmo quando esse jovem for o namorado da sua filha, a namorada do seu filho, não condene o jovem. É muito fácil condenar. É muito fácil achar culpados ou inventar desculpas. Não condene o jovem. Jesus não condena. Jesus vai atrás da ovelha perdida. E não pergunta por que é que essa ovelha se desgarrou. E não pergunta por que é que essa ovelha feriu. Ele sabe que não adianta perguntar, porque a ovelha não sabe e não pode responder. E você também não sabe e não pode responder. Talvez até você será capaz de inventar respostas, desculpas. Talvez você seja até capaz de formular uma desculpa. Padre, porque desde a minha infância, desde a minha adolescência, porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo, porque eu tive a infelicidade de cair no erro, porque eu tive a infelicidade de ter sido seduzido, porque eu fui levado pelos colegas, porque eu tive medo de dizer não, porque eu tive medo de ser rejeitado. Todas essas desculpas não curam o seu coração. Por isso Jesus não pergunta. Jesus não pergunta por que você veio parar aqui, no buraco. Jesus pergunta por que você ainda não veio comigo. E vai até onde você se encontra. São Pedro disse isso de uma forma tão linda na segunda leitura. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mais para frente São Pedro vai dizer, ele desceu nos quintos dos infernos. Jesus morreu a morte biológica para que com a sua vida eterna matasse a morte. O único jeito de matar a morte foi passando pela morte. Jesus aceitou morrer na cruz porque era o único jeito dele chegar ao inferno. Do mesmo jeito que ele aceitou se encarnar, porque era o único jeito dele se tornar humano para salvar o ser humano, ele aceitou a morte hedionda, medonha de cruz, para chegar ao inferno. Para chegar no inferno, como nós rezamos no ofício das leituras, no sábado santo, para chegar nos infernos, e a primeira pessoa que ele foi procurar foi Adão. É linda a oração que a igreja faz. E diz que Jesus chega no inferno e diz para Adão, a paz esteja contigo, Adão. E Adão levanta entusiasmado e vira para todos os outros que estão no inferno e diz, é o meu Senhor, é o nosso Senhor. E com o teu espírito, Adão responde. E Jesus diz, Adão, eu vim buscar você. Eu vim buscar a você e todos aqueles que por uma infelicidade acabaram caindo nesse inferno. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja reza isso de manhã no ofício das leituras. E à noite, quando está toda apagada, muitos de vocês assistiram aí no Rincão Novo pela televisão, quando se acende o círio pascal, essa vela pura, feita de cera pura de abelha. Essa vela não é uma vela qualquer. Essa vela, por exemplo, aqui, ela pode ser feita de silicone, ela pode ser feita de parafina, ela pode ser feita com restos de vela. Nesses lugares, por exemplo, que queima muita vela, eles juntam aquilo que derreteu e pode fazer essa vela, não tem problema, ela depois é abençoada. Essa aqui não. Essa vela aqui é única. Ela só pode ser feita com a cera virgem da abelha. Não pode ser usada vela artificial. E se tiver algum padre que por economia esteja fazendo isso, comprando círio pascal com vela artificial, meus pêsames. Aliás, fecha a igreja, porque uma igreja que não puder comprar um círio pascal verdadeiro, não pode continuar funcionando, tem que fechar, está falida, porque não entendeu nem o sentido desse círio. É feita com cera virgem da abelha. Significa que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Ele o tempo, a eternidade, a glória, para todo o século, agindo aqui, no ano de 2005. Hoje, o princípio e o fim, o alfa e o ômega.
E quando a igreja acende essa vela, e depois cada um vai acendendo a sua vela nas chamas do fogo novo, depois começa a se cantar o exultet. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes. E lá no meio desse hino, a igreja retoma o que rezou de manhã. Ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Eu ficava impressionado. Ó feliz culpa de Adão. Mas é claro, a igreja está lendo a culpa de Adão a partir da restauração realizada por Jesus. E isso você também pode fazer. Sabe quando é, meu filho e minha filha, que você vai poder saber que tem o coração curado? O dia que você não disser mais, que pena que eu caí na droga, que pena que eu caí no pecado. O dia que você não dizer, porque isso aí não é arrependimento, não, isso não é conversão. Conversão é mudança de vida, e não ficar na lamúria. Ah, que pena que eu entreguei a minha virgindade para um namorado. Que pena. O seu coração estará curado o dia que você disser assim: graças a Deus que eu caí. Graças a Deus que eu cheguei no fundo do poço. Porque numa piscina, se você não chega no fundo, você não pega impulso para subir. Você tem que cair lá no fundo, bater o pé e você sobe. O dia que você falar graças a Deus, significa que você está fazendo releitura da sua vida. Eu me lembro, eu tinha 17, 18 anos de idade, com aquele cabelão que eu já falei, indo trabalhar de bicicleta para a fábrica de armas. Eu era torneiro mecânico que trabalhava na fábrica de armas. Mudei pouco. Fazia fuzil automático leve. Era um homem de muita paz. Ajudava a fazer fuzil para matar. Quando eu voltava da fábrica ou da escola à noite, eu voltava fumando meu baseado. E todo mundo que já usou drogas sabe disso. Na hora você fuma, você fica eufórico, alegre, e logo depois bate uma tristeza. Quantas vezes eu fui cortando aquelas noites frias, ouvindo da casa da namorada, lá nos Canudos, chorando, e dizia: oh meu Deus, por que o Senhor não me liberta das drogas? Eu já era menino de igreja, eu já participava dos encontros. Por isso que quando eu falo nesses encontros para jogar fora a droga, o cigarro, é porque eu sei que tem, eu levava. Tinha dentro da minha bolsa, dentro da Bíblia. Eu tinha a Bíblia dessa de zíper. A gente vinha em São José dos Campos, comprava um punhado de maconha, punha dentro, se apertava bem dentro da Bíblia, fechava. Aleluia, irmão. Aqui está a minha vida. Era maconha que tinha lá dentro. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu carreguei um tijolo assim, porque a gente comprava de tijolo, meio quilo de maconha, de excelente qualidade, que vinha com aquela sementinha, para a gente ficar fazendo assim, depois pondo na boca e comendo assim, a sementinha. Quantas vezes eu rezei, quantas vezes eu chorei, e quantas vezes me decepcionei, porque parecia que Deus não me ouvia. Passado algum tempo, era uma quarta-feira, dia 18 de abril, tinha um show do Gilberto Gil, hoje o nosso ministro. Eu e um amigo combinamos, a gente se encontra, vamos para a sua casa, lá a gente faz os cigarrinhos de maconha e vamos para o show. O show era 9 horas, vamos para a casa dele. Aí eu tinha um punhadão de maconha, ele já arrumou os papeizinhos e começamos a fazer o cigarro de maconha. Quando estava no último cigarro, eu estava com o papel na mão, onde eu estava me esgalhando a maconha, e ele segurando
o papelzinho branco na mão, para eu colocar o pozinho da maconha, para não perder nada. E nós já tínhamos fumado uns 3 cada um. No que eu passando a mão assim, naquele pozinho, eu tive uma visão. Eu, vestido de franciscano, purificando a patena no cálice. Quando veio aquela visão, eu comecei a rir e a chorar, junto. Eu chorava de arrependimento e achava engraçado. Eu de franciscano, celebrando a missa, ao invés do pão, era maconha. Eu não sei se você consegue entender que é uma cena meio engraçada. Fomos pro show. Quando chegamos no Tigrão, em Itajubá. Tigrão, você já fez show lá, Dunga? Não naquela época. Depois, né? Quando chegamos no Tigrão, não sei por quê, o show foi transferido para o dia seguinte. Então, vamos fazer o quê? E eu chapado, e aquela ideia ficava matutando na minha cabeça. Depois nós fumamos uns 3 cada um. Não tem o show. Ele falou, não, cara, eu vou embora. Eu falei, eu vou namorar. Eu fui para casa da minha namorada. Aí cheguei lá. Que zóio. Aí estava verde os olhos. Ela falou, o que você tem? Eu falei, não sei. Fala para mim. Eu olhei para ela e falei assim, estou pensando em ser padre. Ela gritou, falou assim, ô mãe, olha o que o seu genro está falando aqui. O que foi, minha filha? Ele está falando que vai ser padre. E já chorando nela. E a dona Adélia falou, minha filha, tomara então que seja um padre que preste. Eu fiquei padre. Talvez ainda não cumpri o desejo da minha ex-sogra. Estou ansioso para levá-la a Santa Catarina, tomar caldo de cana lá, né? Tem muita gente levando a sogra de Santa Catarina para tomar garapa, comer peixe cru, não é? Mas vocês vejam bem, quantos anos se passaram? Parece que Deus esqueceu a reza do Léo no pedal da bicicleta Calói Azul. Parece que Deus esqueceu a visão que o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo, porque Deus aproveita que a porcaria que você tem em mãos para transformar naquilo que Ele tem em mãos. Deus ouviu aquela palavra de ciência na casa desse meu amigo, hoje eu posso falar o nome dele, Eugênio Pacelli. Naquela época não podia me falar nem o nome, imagina, sabia que fumava maconha, maconheiro, não vale porcaria nenhuma. Deus ouviu e me fez padre, que fundou Betânia, que hoje tem quantos filhos, e não só por causa da maconha, hoje é por causa da cocaína, é por causa da prostituição, é por causa do HIV. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, que eu um dia fui drogado. Graças a Deus, que eu um dia vivi tudo que um jovem drogado vive, todas as consequências. Não existe nenhuma pessoa dependente química nesse mundo que não seja também uma pessoa desequilibrada afetiva e sexualmente. Não existe. Por isso não condeno. Hoje eu queria convidar você, meu menino e minha menina, que também um dia foi por esses caminhos. Coloque o que tem na sua mão na mão de Jesus, mesmo que seja maconha ou cocaína,
mesmo que seja camisinha ou pílulas anticoncepcionais, Ele transforma isso em Eucaristia. É isso que Jesus faz. A transubstanciação se dá com aquilo que nós somos, com aquilo que nós oferecemos. Muitas vezes não acontece Eucaristia na sua vida, porque o que você traz para o altar não é seu. Talvez você traga para o altar o desejo de uma vida santa, mas que você não tem. Então tenha coragem de trazer para o altar o estrago da sua vida contaminada, o estrago da sua vida cheia de pecado, porque Deus pode fazer milagre na sua vida. Oh meu irmão, oh minha irmã, quando deixamos-nos conduzir pela graça de Deus, Ele faz cair sobre nós essa chuva de bênçãos e de graças, que lava a nossa alma e que fecunda o nosso coração. Hoje Jesus, bom pastor, quer chegar até você. A miséria que você estiver vivendo, aos estragos que o pecado fez na sua vida. E sou capaz de dizer, quanto mais o pecado estragou, melhor para a graça de Deus. São Paulo já dizia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas por quê? Porque um dia teve coragem de deixar a graça de Deus invadir todas as suas áreas de desgraça. Hoje, permita que Jesus, o bom pastor, pegue você, ovelha ferida e machucada, no colo. Também você que já é uma ovelha desgarrada há muito tempo. Você que já é ovelha. As ovelhas e as ovelhas. Hoje deixe Jesus tocar nesse coração. Jesus hoje olha para mim e para você e diz, o ladrão vem só para destruir, para roubar e para matar. Não foi o que o encardido fez com você? Destruiu a sua personalidade, destruiu a sua vontade, destruiu os seus sonhos. Lembra dos sonhos que você tinha? Que pena que hoje você nem sonha mais. Você perdeu a capacidade de sonhar. Jesus jamais pode contar com uma pessoa que perdeu a capacidade de sonhar. A única coisa que você não pode perder é a capacidade de sonhar, porque nesse sonho de Deus encontra-se o Espírito Santo, e naquela aspiração, mesmo aquela aspiração aparentemente mundana, estragada, Deus pode entrar, se você abre a porta do coração e transforma esse sonho, e transforma essa aspiração em graça. O encardido entrou em seu coração para roubar a sua alegria, para roubar a sua paz. Você tem notado, meu menino, minha menina, como você se transformou num jovem triste? Antônio Marcos, que morreu já tem uns 15 anos atrás, gravou uma música, a oração de um jovem triste, que era a sua oração, porque ele perdeu a vida por isso. Um jovem feito muitos de vocês foi Antônio Marcos. Um menino que também sofreu o abandono familiar, que também sofreu a humilhação da pobreza, mas que tinha uma voz excepcional. Ele que gravou em 1973 uma música que Claudinho Fontana, católico, fez, O Homem de Nazaré. Quando Antônio Marcos cantava a oração de um jovem triste, ele estava cantando a oração dele. Ela é também a sua. Como é que você se transformou num jovem triste? Num jovem desmanzelado, num jovem que perdeu o brio, num jovem que perdeu a coragem, num jovem que agora está tentando achar os caminhos fáceis que o mundo ensinou. Mas nós sabemos, a única coisa fácil que existe é ir para o inferno, é ir para o buraco, é entrar na onda, é deixar se conduzir por onde vai a maioria.
Jesus diz: o encardido, ele é o inimigo, ele vem para roubar, ele vem para destruir, destruiu a sua pureza, destruiu não, tentou destruir, porque a sua verdadeira pureza está na cabeça e no coração. Você se lembra bem do que ouviu hoje no final da manhã? Ele vem para matar. Quanta coisa o encardido matou em você. Matou o entusiasmo, matou a alegria, matou aquela ânsia de verdade, matou a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de amar, matou a sua capacidade de ser menino e menina, de deitar e sentar no colo do pai e da mãe, de tomar essa bênção dos seus pais. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu vim para que as ovelhas... Como é que terminou o evangelho? Eu vim para que as ovelhas tenham... Quais ovelhas? As mesmas. É o mesmo versículo. Versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Observe que a palavra usada por Jesus aqui no Evangelho de São João 10:10 é a mesma usada por Paulo em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse versículo 10 e esse versículo 20 de Romanos é o mesmo versículo. Significa, na sua vida, o Senhor tem o poder, e mais do que o poder. Hoje ele se apresenta não como poderoso, hoje ele se apresenta como bondoso, hoje ele se apresenta como amoroso, como pastor. Hoje ele não quer fazer perguntas para você, hoje ele não quer saber do seu passado. Hoje ele olha para você e mostra o futuro, e diz a você: no que depender de mim, eu quero dar a você a vida, e a vida que eu dou a você é essa vida. Parece que a Eliana cantou errado. Sou bom pastor. Agora. Opa, é plural ou é singular? Eu escutei um Szinho aí, Eliana cantou sem. É quantas vidas? Por acaso Jesus é espírita? Reencarnado? Quanta vida? Porque só tem uma. Quanta vida eu tiver, olha lá na cruz quanta vida, é até a morte. João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta vida significa? Eu tenho toda a vida que você precisa. Eu tenho toda a vida que você está procurando. Eu tenho toda a vida que você está tateando, buscando em tantos lugares. Mas para que eu possa dar essa vida a você, você precisa acolher hoje a mim como pastor da sua vida. Põe a mão no seu coração assim. Feche seus olhos. No final desse acampamento, nessa tarde, eu convido você, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, também você que acompanha conosco pela rádio, pela televisão, pela internet. Permita agora que Jesus, o bom pastor, tome você no colo, ovelha ferida e machucada. Permita que agora Jesus, o bom pastor, vá passando o óleo, o bálsamo do Espírito, nesse seu coração ferido e machucado. Jesus olha para você nessa tarde e vê no seu olhar, no seu andar, no seu vestir, no seu falar, no seu pensar, no seu agir,
que você tem coração ferido e machucado. E é por isso que Jesus não condena aquilo que você faz. Jesus chega até você com toda essa vida que Ele é e quer dá-la a você. Não abre o seu olho, olhe para dentro de você. Traga agora ao seu coração consciente as feridas inconscientes do seu coração. Você, meu filho, minha filha, que vem vivendo essa vida sem sentido, que vem vivendo essa vida mergulhada na mágoa, no ressentimento. Você que tem esse coração machucado, porque não consegue perdoar o seu pai, a sua mãe, ou o seu filho ou a sua filha. Você que não consegue perdoar o marido, o sogro, a sogra, a esposa. Você jovem que tem coração ferido e machucado, porque também não consegue perdoar Deus. Quantas e quantas vezes você se revoltou contra Deus, porque você também rezou a Deus pedindo para que Ele lhe tirasse aquele vício, para que Ele lhe tirasse aquele pecado, e parece que Deus não ouviu, e quanto mais você rezava, mais tinha vontade de pecar, e você acabou deixando-se levar. Traga hoje ao coração ferido e machucado e amoroso do bom pastor a ferida do seu coração. Aquela ferida que ficou no seu coração no dia em que você acreditou naquela pessoa, e ela, que lhe jurava um amor, acabou roubando aquilo que você tinha de mais precioso, a sua pureza, a sua intimidade. E invadindo a sua intimidade, essa pessoa violentou não só o seu corpo, violentou a sua alma. Hoje, deixe Jesus passar o bálsamo do Espírito lá na raiz onde se encontra essa ferida que acabou transformando você numa pessoa desequilibrada sexualmente, que acabou transformando você numa pessoa afetivamente ferida e machucada. Hoje, deixe Jesus passar a pomada, o bálsamo do Espírito no seu coração. Ali aonde você se condenou, ali aonde você não aceitou Deus, ali aonde você se revoltou contra o seu próprio corpo, onde você se achou feio, feia, onde você se comparou com o corpo de tantas outras pessoas, e por isso mesmo não se aceitando, você foi pouco a pouco deixando-se destruir ainda mais. Olhe dentro do seu coração, não abra o olho. Como é difícil para alguns permanecer com os olhos fechados. Permaneça com o seu olho fechado, para você enxergar essa ferida e entregar a Jesus. Ele não poderá curar você. Talvez você não vá sair daqui curado exatamente por isso, porque não deixou o Senhor passar o bálsamo. Vá pedindo: Senhor, cura-me. Toca agora no meu coração ferido e machucado, Senhor. Sim, Senhor, aqui aonde encontra-se essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza, essa revolta, Senhor. Senhor, aqui dentro do meu coração, machucado e ferido, porque eu acabei me deixando levar pela droga, pela bebida, pelas músicas. Senhor, cura hoje as minhas emoções. Aqui no meu coração, Senhor, um vazio que me machuca muito, pela falta de amor do meu pai, da minha mãe. Senhor, hoje eu queria pedir que o Senhor curasse as feridas do meu coração, quando, fugindo do seu amor, eu afastei-me dos meus pais, eu tive vergonha dos meus pais. Faz muito tempo, Senhor, que eu não tenho a coragem de dizer: Pai, eu te amo. Mãe, eu amo você. Obrigado, pai, obrigado, mãe, pela vida, pelo cuidado, pelo carinho que vocês têm por mim. Obrigado, pai, obrigado, mãe, porque mesmo na minha rebeldia, vocês continuam me amando.
Oh Jesus, toca hoje aqui no meu coração ferido e machucado, por aquela experiência pavorosa que eu tive na infância. Eu fui violentado, sexualmente eu fui violentada, por pessoas da minha casa, por pessoas da minha família. Senhor, que ferida medonha, o quanto eu me revoltei, Senhor, contra Deus, porque eu não consegui imaginar como é que Deus pôde permitir que isso tivesse acontecido comigo. Quantas vezes eu perguntei, aonde estava Deus? Aonde estava Deus naquela hora em que aquela pessoa da minha família fez aquilo comigo? Quantas vezes já perguntei aonde estava Deus quando eu fumei o meu primeiro baseado, quando eu tomei o meu primeiro porre? Quantas vezes eu disse para Deus que Ele podia tirar de mim, Ele não tirou. Hoje, Senhor, hoje eu entrego essa área do meu coração machucada por uma mágoa contra Deus, porque Deus não me fez do jeito que eu queria, porque Deus não impediu que acontecesse coisas ruins na minha vida, porque Deus não deu-me os pais que eu queria, que eu achava que merecia. Hoje eu peço, Senhor, bom pastor, toma-me no colo. Eu sou essa ovelha ferida e machucada. Sim, Senhor, toca aqui no mais íntimo do meu coração. Toca aqui, Senhor, no mais profundo do meu ser. Ilumina com a luz da Tua graça, Senhor, essa área de desgraça da minha vida, que está me transformando, Senhor, nessa pessoa escrava do pecado, escrava do vício. Ao romper com o pecado e com o vício hoje, Senhor, eu suplico, cura o meu coração. Peça a Jesus, bom pastor, cura o meu coração. Dá-me essa vida plena, dá-me essa vida abundante. Jesus, bom pastor, cura o meu coração. Mas não seja egoísta. Toque suavemente na cabeça da pessoa que está à sua direita. Faça um carinho na nuca, na cabeça dessa pessoa, do lado direito, e ore por ela pedindo, ô Senhor, bom pastor, vem tocar nessa ovelha, nesse cordeiro ferido, esse meu irmão, essa minha irmã ao meu lado. Toque no seu coração agora, tirando, Senhor, as raízes das suas enfermidades, as raízes das suas doenças, as raízes dos seus pecados, as consequências dessas feridas. Toque agora, Senhor Jesus, nesse coração ferido, machucado. Tire daí, Senhor, toda frieza, toda tristeza, toda angústia, todo medo. Essa é a imagem que vem ao meu coração. Jesus, o bom pastor, caminhando no meio do seu povo, tocando na cabeça de jovens, de adultos, de crianças. E Jesus toca suavemente. Faça isso na cabeça da pessoa que está à sua direita. Toca suavemente, feita a mão de Jesus. Imagina como é que Jesus tocaria na mão dessa ovelha ferida, machucada, que está agora ao seu lado. E toque com esse carinho. E vai só dizendo, cura, Senhor. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Liberta, Senhor. Afaga esse coração, Senhor. Põe amor nesse coração, Senhor. Sim, Senhor, há nesse coração muitas carências. Carências de amor, carências de pai, carências de mãe, carências de Deus. Toque agora, cura, Senhor, com a profundidade da sua misericórdia. Pega no colo, Jesus. Pega no colo, Jesus, essa menina, esse menino, que não foram desejados pelos seus pais. Sim, Senhor. Esse meu irmão, essa minha irmã, que desde a infância descobriu que os pais não o queriam. Essa minha irmã, esse meu irmão,
que descobriu que seus verdadeiros pais não são aqueles que os criaram. Cura, Senhor, nesse coração, esse coração revoltado, porque sabe que não foi desejado. E ponha hoje nesse coração, Senhor, essa certeza infinita do teu amor, para que hoje esse meu irmão, essa minha irmã se convença de que foram desejados, amados, queridos, eleitos pelo Pai, na força do Espírito, por causa da tua palavra. Cura esse coração, Senhor. Cura esse coração, Senhor, que ainda na infância e na adolescência foi marcado pelos traumas da morte, pela perda de entes queridos. Cure esse coração, Senhor, das feridas que ficaram, das perdas que veio acumulando ao longo da vida, das derrotas, os fracassos, Senhor, na escola, os coleguinhas que não gostavam de brincar, no campo de futebol, o último da fila, ninguém queria brincar com ele. Cura, Senhor, a mágoa, porque se achava feio, porque tinha vergonha do seu corpo. Cura, Senhor, das brincadeiras maldosas que ficaram da infância e adolescência, por causa do corpo, de um sinal, da cor, da gordura, do tamanho. Cura, Senhor, desses traumas que ficaram, e que hoje leva esse menino, essa menina, esse pai de família, Senhor, a se prostituir, a gastar o seu corpo com qualquer coisa, a dar-se por qualquer preço, a pagar, Senhor, para pecar. Cura, Senhor, a mágoa que ficou na raiz desse coração, que levou esse meu irmão, essa minha irmã, ao vício do alcoolismo. Hoje eu peço, Senhor, cura a raiz dessa insegurança projetada no cigarro, dessa curiosidade excessiva projetada na maconha, dessa insensibilidade projetada no álcool, na busca de seguranças do álcool, das drogas ilícitas, dos remédios. Hoje, Senhor, toca nesse meu irmão, toque carinhosamente na pessoa que está à sua esquerda, mas não precisa abrir o olho, não conversa com ninguém. Agora você não é namorado, namorada, pai e mãe dessa pessoa, agora você está emprestando sua mão para Jesus. Toca na cabeça da pessoa, suavemente vai alisando a nuca da pessoa. É essa imagem que o Senhor me dá, Jesus tocando na nuca, na cabeça das pessoas. Reproduza essa imagem para esse irmão e peça: Senhor Jesus, bom pastor, traga vida a esse meu irmão, essa minha irmã, que está vivendo na morte, na destruição e no roubo do pecado. Cure esse coração ferido e machucado por falta de amor. Cure esse coração ferido e machucado por falta de ternura. Imagine há quanto tempo que você não dá um abraço bem apertado no seu pai, não sente o cheiro do pai. Quanto tempo que você não dá um abraço bem apertado na sua mãe. Irmão que não abraça irmão. Oh Jesus, cura essa carência, cura essa ferida desse coração. Cura esse coração ferido, machucado, Jesus, por tanto desamor, que transformou esse menino, essa menina, num jovem rebelde, sujo, de um linguajar feio, pesado, bruto, mal agradecido, ingrato, rebelde dentro de casa, que só sabe fazer é cobrar, berrar, que nada está bom, que está sempre reclamando. Oh Jesus, toca hoje nesse coração, ovelha ferida e machucada, Jesus. Passa, por favor, Senhor, passa nessa tarde o bálsamo da sua misericórdia no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que agora chora diante da televisão. Essa minha irmãzinha que agora, diante do computador, aí do outro lado do Brasil,
do outro lado do oceano, chora agora, porque gostaria tanto de poder abraçar, beijar o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, mas o coração ficou empedernido, o coração ficou petrificado. Cura, Senhor, liberta, Senhor, restaura, Senhor. Vá soltando a sua voz e pedindo ao Senhor. Deixa agora também a sua voz ser instrumento de cura e de restauração. Chamanariala, olamalaricandaria, hiria malaria candariala, olamalaria, 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 laria mandariala, hiria candaria, shalamandariala. Shiri ala bari, Mandaria. na, ya la la, Era na,